pessoal, um prazer imenso estar aqui de volta, né, com vocês, aqui na Everest Concurso. E hoje a gente vai retornar, né, com nossos temas aqui de saúde da mulher e pensando exatamente no concurso da EBSER, na banca que vai elaborar, né, esse concurso. Então, eu trouxe aqui alguns conteúdos para a gente discutir um pouco e trazer aqui algumas questões que possa estar ajudando vocês, tá? Vou passar o slide, vou passando aqui, né? Bem, os assuntos que iremos trabalhar, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre planejamento reprodutivo, né? Vai trabalhar também a questão de pré-natal, de assistência ao parto, câncer de colo de útero, câncer de mama e assistência ao RN. Vai tentar trabalhar algumas questões relacionadas a essas temáticas e aí, diante disso, a gente começa fazendo a discussão, né, desses conteúdos e, dentre eles, a gente vai iniciar com a parte de planejamento reprodutivo. Então, pensando-se em planejamento reprodutivo, a gente recapitula, né, o que é o conceito de planejamento reprodutivo, que está correlacionado, né, para aqueles casais que desejam engravidar e também para aqueles casais que não desejam engravidar no momento. Então, pensando exatamente em concursos e pensando também, principalmente, na questão da banca, então a gente vai trabalhar mais com as questões relacionadas aos métodos contraceptivos, ou seja, as formas, né, para impedir uma gravidez não desejada. Então, o que é que a banca gosta de trabalhar dentro dos métodos contraceptivos? Primeiro, então, dentro dos métodos contraceptivos, nós temos os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos comportamentais, o dispositivo intrauterino, de emergência e os métodos cirúrgicos. Então, pensando e trazendo aqui as questões relacionadas com os métodos contraceptivos, quando a gente fala de métodos de barreira, nós estamos falando de o preservativo masculino, o preservativo feminino e o diafragma. São os métodos de barreira. E quando falamos de métodos hormonais, relembramos aqui que os métodos hormonais são eles, as pílulas, a mini pílula, o injetável mensal e o injetável trimestral. Em relação à pílula é aquele anticoncepcional que a gente sempre traz assim, em mente, que ele é formado por 2 tipos de hormônio, que é o estrógeno e a progesterona, é o que nós chamamos de o anticoncepcional, ou seja, é um método hormonal combinado, ele combina o estrógeno com progesterona. Então, esse método de estrógeno com progesterona é o que nós chamamos de pílula. A mini pílula é a base de um único hormônio, então é o que a gente chama de método hormonal isolado. Então é a base de um único hormônio, que é a base de progesterona. E dentro dos métodos hormonais ainda temos os injetáveis mensais e os injetáveis trimestral. O mensal, ele é muito semelhante, né? Ele é bem semelhante à pílula. Ele é a base de estrógeno e progesterona. Já o trimestral, ele é a base de um único hormônio. Ele é a base da progesterona. Então, como normalmente a indicação para o uso dos métodos à base de um único hormônio da progesterona, tanto o trimestral como a mini pílula, eles são indicados nas situações que a mulher está amamentando, quando geralmente são prescritos para as mulheres no puerpério, para aquelas mulheres que estão amamentando, que aí a indicação é a utilização do trimestral, assim como da mini pílula. Passando dos métodos hormonais, entramos nos comportamentais, e dentro dos comportamentais a gente também chama, né, esse método de métodos naturais. Então, dentre eles, nós temos a tabelinha, né, o método da tabelinha, que o nome científico da tabelinha é o Ogino-Knaus. Nós temos o método do muco cervical, que é o método de Billings, e temos também o método, né, da temperatura basal. Então, o comportamental são
temperatura basal, o método da tabelinha, que é o Gino-Knaus, e o método de Billings, que é o método do muco cervical. Além desses métodos, nós temos o dispositivo intrauterino, que é um método bastante utilizado nos dias atuais, né? É o método que muitas vezes é utilizado no pós-parto imediato, no pós-abortamento, então é utilizado também, né, para essas situações, né, logo após o parto, após o abortamento, então o DIU é bastante utilizado. E, além deles, nós temos um método de emergência, que é o que conhecemos popularmente como método, a pílula do dia seguinte. E essa pílula do dia seguinte, ou método de emergência, ela é a base também de um hormônio, é o levonorgestrel, e a composição tá lá, para quando se fazia apenas o uso durante duas dosagens, a gente utilizava 0,75, e hoje, né, a gente tem como dose única, então a dose única hoje é 1,5 miligrama. Então, pensando no método de emergência, pensando no método, né, conhecido como pílula do dia seguinte, então nós temos a levonorgestrel, 1,5 miligrama como método aí emergencial. Ele é utilizado, né, de preferência nas primeiras horas após o coito, né, não protegido, então de preferência nessas primeiras horas, para que não ocorra a gravidez, essa gravidez não planejada, não desejada. E temos também os métodos cirúrgicos. Dentro dos métodos cirúrgicos nós temos a vasectomia e a laqueadura tubária. Esse método, pensando especificamente, né, no método que hoje tem grande discussão, porque em 2022, né, surgiu a nova lei, que veio fazer algumas modificações da laqueadura tubária, né? A lei era de 96 e hoje o que está em vigor, né, é a lei 14.443 de 2022, e o que ela traz de diferente. Então, no seu artigo 10, inciso 1º, então ela traz que em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, então, primeira mudança, primeira atualização. Então, a legislação muda, né, pensando naquela legislação anterior, que a gente tinha especificamente as mulheres a partir de 25 anos de idade, ou 2 filhos vivos, então mudou de 25 anos de idade para 2 filhos vivos. Então, a partir de 2022, ocorreu essa mudança de as mulheres ou os homens que desejam fazer o procedimento cirúrgico de laqueadura tubária ou vasectomia. Então, como está lá escrito no inciso 1 do artigo 10, as mulheres maiores de 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos. E deixa bem claro que o prazo entre a decisão dela fazer essa laqueadura ou dele fazer essa vasectomia até a realização do procedimento, então deve transcorrer aí 60 dias. Então, não pode ser menos do que isso. Então, no mínimo 60 dias entre a decisão e a realização do procedimento. E traz uma outra mudança, que no artigo 3º ele exclui a questão que estava lá na lei anterior, que havia necessidade de consentimento, né, do cônjuge. Porém, hoje, nem a mulher, nem o homem, né, precisa autorizar seu companheiro ou sua companheira para fazer a laqueadura ou a vasectomia. Então, a mudança da legislação de 2022, que muda a idade, principalmente, né, de 25 para 21, e não precisa esse consentimento para fazer esse procedimento. Então, vamos lá. Então, iniciando nossas questões, então, questão 1. Com base nas orientações acerca da anticoncepção hormonal de emergência, com levonorgestrel, né, ou seja, a pílula do dia seguinte, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, item 1.
recomenda-se dose única de 0,75 miligrama em até 48 horas após a relação sexual. Então, esse primeiro item, então, está errado por quê? Esse primeiro item está errado porque não é essa concentração de 0,75, é 1,5 miligrama, tá? Então, falso para esse item. Vamos lá. Item 2. O levonorgestrel é seguro para mulheres com contraindicação clínica para outros anticoncepcionais hormonais. Então, ele é bastante seguro. Se ela tiver contraindicação para outros anticoncepcionais, esse é bastante seguro. Então, verdadeiro. O uso repetitivo da contracepção de emergência diminui a sua eficácia. Então, é conhecido, né, toda a literatura traz que quanto mais se usa a anticoncepção de emergência, a pílula do dia seguinte, quando isso ocorre de forma repetitiva, ocorre com certa frequência, então, quanto mais se utiliza, então diminui sua eficácia, porque não é a pílula do dia seguinte ou a anticoncepção de emergência não é feita para estar se usando rotineiramente, é feita para estar sendo utilizada no momento que ocorre realmente aquela relação sexual desprotegida e que há uma necessidade de ser feita. Então, não é para ser feito de forma contínua esse uso. Então, essa daqui também é o item, né, que traz a questão verdadeira. Então, sendo assim, então, nossa resposta da questão 1 é a letra E. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Questão 2. Os métodos comportamentais, né, anticoncepcionais, também conhecidos como métodos de abstinência periódica ou métodos naturais, se baseiam em evitar relações sexuais vaginais no período fértil do ciclo. São exemplos de métodos comportamentais. Então, vamos lá. Letra A. Método do dispositivo intrauterino. Então, esse método, ele não é um método natural. O método espermaticida também não é um método químico. Então, não é. Então, letra A está eliminada. Letra B. Método do calendário, que é a tabelinha, né? E o método da temperatura basal. Então, todos dois são métodos naturais. Porém, vamos continuar com as letras para a gente ter certeza se essa é a correta. Letra C. Método do dispositivo intrauterino. Então, já elimina, né? E o método mucocervical, ele faz parte de um método natural, mas o DIU não faz. A letra D, método mucocervical, que faz parte, porém o método espermaticida é um método químico e não um método natural. Então, eliminamos também esse método espermaticida. Com isso, nossa resposta é a letra B, que é o método do calendário ou método da temperatura corporal. Item 3, aliás, questão 3. A lei número 14.443, sancionada em 2 de setembro de 2022, altera a lei número 9.263, de 96, e determina prazo para o oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplina condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar. Sobre a lei em questão, marca a alternativa correta. Então, letra A. Diminuiu, falando da nova legislação, então, diminuiu de 25 para 23 anos a idade mínima em homens e mulheres de capacidade civil plena para submeter-se a procedimento voluntário de esterilização. Então, não diminuiu de 25 para 21 anos e não para 23 anos. Então, letra A, errada. Letra B. O limite mínimo de 23 anos de idade não é exigido para quem já tem ao menos 2 filhos vivos. Então, não é 23, novamente, é 21 anos. É 21 anos ou 2 filhos vivos. Letra C. A lei mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico de esterilização. Exatamente isso. Então, mantém esses 60 dias. Entre o momento que chegou a desejar e expressou, né, para o profissional de saúde
que quer laquear e registrou ou no cartão de pré-natal, ou em qualquer documento, mas registrou que deseja fazer a laqueadura ou a vasectomia, entre esse desejo, essa decisão e a realização, estão passando no mínimo 60 dias, então a lei, ela traz isso. Então, a letra C é a correta, mas só para a gente ter certeza, a letra D. A lei mantém a proibição da esterilização cirúrgica durante o período de parto. Não, a lei ela não proíbe, pode ser feita no período de parto, porém não justifica fazer a cirurgia cesariana para se fazer a laqueadura tubária. Então, não se justifica. Pode ser realizada se essa mulher tiver indicação de um parto cesariano. Então, pode ser realizada a laqueadura tubária, mas não há uma justificativa. Então, a resposta correta é a letra C. Então, passando um pouquinho aqui para outro tema, então, falando um pouquinho de pré-natal, de assistência pré-natal, então, o que é que se traz, né, o Manual do Ministério da Saúde traz em relação à assistência pré-natal? Primeiro, que o calendário, ele deve manter o mínimo, né, no mínimo 6 consultas no pré-natal, o mínimo. Então, é o mínimo aceitável dentro de toda a política, de todos os programas, né, do Ministério da Saúde em relação à assistência pré-natal. Então, no mínimo 6 consultas, onde essas 6 consultas devem ser intercaladas entre médico e enfermeiro, e além dessas 6 consultas, uma consulta no puerpério. Então, são 6 consultas na gestação, mais uma consulta de puerpério. E o calendário, ele deve seguir de acordo com a idade gestacional. Então, até a 28ª semana, então, as consultas devem ser mensais, ou seja, uma vez no mês, pensando nas mulheres de risco habitual, não as de alto risco, as de risco habitual, porque são essas que realizam o pré-natal na atenção básica e que realizam esse atendimento, esse acompanhamento pelo enfermeiro. Então, até a 28ª semana é mensal, da 28ª semana até a 36ª semana é quinzenal, e da 36ª semana à 41ª semana deve ser semanal. Então, isso trazendo especificamente como deve ser o calendário de consulta. Então, deve seguir até a 28ª mensal, da 28ª à 36ª quinzenal, da 36ª até a 41ª semanal. Além disso, né, é importante que se tenha, né, aqui uma questão bem relacionada que a banca gosta muito de trazer no concurso e que são questões fáceis, que é o cálculo da data provável do parto. Tanto existe o cálculo para a data provável do parto como para a idade gestacional, mas o que as bancas mais exigem é a data provável do parto. E aí traz a questão da regra de Nageli. É uma regra bem simples, onde a partir da DUM, da data da última menstruação, então, se tem um cálculozinho para ser feito. Então, sempre a gente vai somar no dia do mês da última menstruação, vai somar com 7. No mês, se o mês for janeiro, fevereiro ou março, a gente vai somar com 9. Se os meses for de abril a dezembro, a gente subtrai 3. Ao invés de somar, subtrai 3. Sempre que a gente soma o mês de janeiro, fevereiro e março, que soma com 9, sempre vai dar dentro do mesmo ano. E quando subtrai, que é de abril a dezembro, subtrai 3, então vai dar do ano seguinte. Então, é um cálculo simples, né? E tem uma questão bem aqui que a gente traz como fazer esse cálculo aqui. Então, o quarto aqui. Na consulta de pré-natal, o enfermeiro começou a avaliação de uma gestante que estava em sua 3ª gestação. O enfermeiro obteve a data da última menstruação, que foi no dia 10/2/2019. Com essa informação, ele quer determinar a data provável do parto. Após o cálculo, ele conseguiu determinar, então, que a data provável do parto é a seguinte. Então, vamos lá. Já que a DUM está mostrando que é no dia 10/2, então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou somar nesse dia 10, eu vou somar com esse cálculo mais 7, tá? E no mês, se for janeiro, fevereiro e março, eu somo com mais 9, tá? Então,
10 com 7 dá 17. 2 com 9 dá 11 do mesmo ano, de 2019. Então, a resposta é a letra B, que só tem com 17 só tem uma letra, então a letra B. Se fosse o mês abril, maio, junho, então a gente não faria o cálculo com mais 9, seria com menos 3 no mês. Sempre com mais 7 no dia. E se for janeiro, fevereiro e março, é com mais 9. E se for de abril a dezembro, subtrai 3. Então, próximo assunto. Então, os períodos clínicos do parto. Então, pensando no pré-natal, em todas as questões que envolvem o pré-natal, data provável do parto, número de consultas, mas aí, quando a gestação chega ao final e que inicia o trabalho de parto, então, como é que esse trabalho de parto ele é dado, como ele é dividido, quais são os períodos clínicos desse trabalho de parto. Então, os períodos clínicos do trabalho de parto, eles são 4 períodos, né? O primeiro período que é a dilatação, o segundo período que é a expulsão, o terceiro período, que é a dequitação, e o quarto período, que é o período de Greenberg, tá? No primeiro período, nós temos, na fase de dilatação, nós temos 2 fases. Nós temos a fase latente e a fase ativa. A fase latente é aquela fase bem inicial, quando começa as contrações uterinas, aquele início, né? Que começa aquelas contrações uterinas, e o colo está fechado e ele vai iniciar essa abertura. Então, a fase latente começa do momento que surgem as contrações uterinas, aquele colo que estava fechado, que ele vai começar a abrir, é uma fase lenta e vai mais ou menos até ela completar 4 centímetros de dilatação. Na fase ativa, é quando as contrações uterinas já estão mais fortes, estão mais próximas uma da outra, o colo já começa uma abertura maior, né, a partir de 4, 5 centímetros, e finaliza com a dilatação completa do colo, que são 10 centímetros. Então, a partir desse momento que finalizou o período de dilatação, inicia o segundo período, que é a expulsão do feto, que é o nascimento propriamente dito. Após a expulsão do feto, ou seja, após o nascimento, vem o terceiro período, que é a dequitação placentária, que é o momento que vai ter a saída aí da placenta, que pode demorar, né, até 30 minutos de forma fisiológica, mas em torno de 5, 10 minutos a placenta está descolando e está sendo eliminada. E, por fim, no quarto período, que é o período de Greenberg, ou pós-parto imediato, que é quando a mulher tem um maior risco de ter hemorragia pós-parto. É o momento que os profissionais precisam estar atentos para os sinais vitais, principalmente a questão da como é que está a PA dessa mulher, como é que está a frequência cardíaca. Pode ser já sinais indicativos de choque, quando se tem um sangramento mais aumentado. Então, ficar atento para essas questões relacionadas com esse período de Greenberg. Então, pensando aqui nesses assuntos, então, a quinta questão, ela vai abordar o que o Ministério da Saúde traz e que recomenda em relação ao trabalho de parto. Então, com base nas disposições do Ministério da Saúde, acerca da assistência ao parto normal, avalie as afirmativas a seguir, se verdadeiras ou falsas, tá? No primeiro período do trabalho de parto, deve-se registrar a frequência das contrações e a frequência cardíaca fetal de hora em hora. É uma das recomendações que naquele primeiro período que se faça isso, que se tente fazer a ausculta, né, cardíaca fetal de hora em hora. Quando chega mais próximo do período expulsivo, então a cada 5, 10 minutos que faz a ausculta da frequência cardíaca. Mas nessa fase do primeiro período do trabalho de parto, então pode ser feita realmente de hora em hora. Então, esse aqui é verdadeiro. Item 2. A fase ativa do segundo período do parto é caracterizada por contrações uterinas dolorosas e irregulares, substancial, apagamento cervical e dilatação cervical mais rápida, acima de 5 centímetros. A fase ativa do primeiro período é que caracteriza isso, e não do segundo, porque o primeiro período, que é o período de dilatação, então é do primeiro período
Então, a fase ativa do primeiro período é que tem todas essas características, e não do segundo período, porque o segundo período é o período de expulsão, é o nascimento do bebê. Então, esse aqui é falso. Item 3. Deve-se solicitar a presença do médico obstetra se imediatamente após o parto a mulher apresentar pulso maior que 120 batimentos por minuto, verificado em 2 ocasiões com 30 minutos de intervalo. Então, esse também é verdadeiro. Por que esse também é verdadeiro? Porque é um dos sinais que essa mulher pode estar entrando tá com hemorragia pós-parto e já com sinais indicativos de choque. Então, um pulso, tá alterado, tá mais de 120 batimentos por minuto. Então, esse item também é verdadeiro. Então, a letra B, a resposta é verdadeiro, falso, verdadeiro. Item 6, questão 6. Com base nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal do Ministério da Saúde, essas diretrizes foram diretrizes que foram publicadas em 2017, revisadas em 2018, são as diretrizes que a gente trabalha na assistência ao parto e nascimento, e ela traz todas as orientações em relação às boas práticas obstétricas e neonatais. Então, primeiro item. Um trabalho de parto estabelecido ocorre quando há contrações uterinas regulares e dilatação cervical progressiva a partir de 4 centímetros. Então, essa é verdadeira, tá? Item 2. Se a ocitocina for utilizada, deve-se assegurar que os incrementos da dose não sejam mais frequentes do que a cada 30 minutos. O que é que significa isso? Se for prescrito a ocitocina durante o trabalho de parto, se tiver indicação de prescrição, é que o aumento da dose, que ela não seja aumentada com menos de 30 minutos, ela deve ser aumentada no mínimo depois de 30 minutos. Então, essa também é verdadeira. Item 3. Deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período do trabalho de parto em mulheres sem analgesia, evitando os puxos dirigidos, e é uma das coisas que a gente tenta sempre fazer, e tem caído bastante nos concursos, que é orientar, e trazer essa questão das boas práticas quando se pensa nos puxos. Os puxos são aqueles estímulos que normalmente a gente escuta em sala de parto, que é geralmente pedindo para a mulher fazer força. Então, não é para a gente dirigir, dizer que é para ela fazer força. Então, ela vai sentir essa vontade na hora que for para fazer força. Se ela quiser gritar, ela vai gritar. Então, a gente não deve dirigir, mas deve orientar. Orientar que no momento que ela sentir vontade de fazer força, ela faça. Orientar que no momento que ela sentir vontade de gritar, ela pode gritar. Porém, não deve orientar ou mandar ela fazer força em determinados momentos. Só orientar que ela, quando ela tiver consciência que ela quer fazer isso, ela vai fazer. Então, é isso que traz as diretrizes, essas orientações que as diretrizes trazem em relação ao parto normal. Então, todas estão corretas. Então, a letra E com o item 1, 2, 3 correto. O 7, a questão 7, ela traz aqui uma droga que é utilizada na pré-eclâmpsia, Então, falando em pré-eclâmpsia, só relembrando, que dentro da pirâmide de mortalidade materna, então, as síndromes hipertensivas gestacionais são as que mais acometem as mulheres grávidas, são uma das complicações mais comuns dentro da área obstétrica, são as síndromes hipertensivas. E dentre elas, nós temos a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é caracterizada com o aumento da pressão arterial, tá? Esse aumento da pressão arterial normalmente está associado à proteinúria, ou seja, a presença de proteína na urina, e mais a presença de edema. Normalmente está associado, mas não caracteriza a pré-eclâmpsia. O que vai caracterizar é o aumento da pressão arterial a partir da 20ª semana de gestação. Então, a partir da 20ª semana de gestação, o aumento da pressão arterial é o que vai caracterizar a pré-eclâmpsia. Aquelas mulheres que apresentam aumento de pressão arterial antes da 20ª semana, provavelmente ela tem uma hipertensão crônica. E
aquelas mulheres que apresentam, né, alguns sinais, além da hipertensão, apresenta dor epigástrica, cefaleia, visão turva, então elas já estão em iminência de eclâmpsia. E a eclâmpsia, ela vai ser caracterizada com a presença da convulsão. O que diferencia uma pré-eclâmpsia da eclâmpsia, a eclâmpsia tem a convulsão, a pré-eclâmpsia não chega a ter a convulsão. Tem alguns sinais, mas não tem a convulsão. Então, dentro das síndromes hipertensivas são utilizadas medicações antihipertensivas, né, como também anticonvulsivante. E a droga de escolha para evitar convulsões de gestantes com pré-eclâmpsia ou para tirar a paciente da convulsão na mulher que está apresentando a eclâmpsia, então a droga de escolha é o sulfato de magnésio. Então a questão certa é essa. A droga usada para evitar convulsões em gestante que apresentam sinais iminentes de eclâmpsia é o sulfato de magnésio, letra E. Próxima questão. Com base nos critérios considerados para o diagnóstico e a classificação da pré-eclâmpsia, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, item 1. A pré-eclâmpsia é caracterizada pela presença de hipertensão arterial de qualquer etiologia que tenha se iniciado antes de 20 semanas de gestação. Não é antes, gente, é depois, né? É depois de 20 semanas e não antes, tá? Depois, então, falso, esse. As convulsões que não estejam relacionadas a outras causas são sintomas diferenciais da pré-eclâmpsia grave. Não, a convulsão é um sintoma diferencial da eclâmpsia. Falso também, viu? E não da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia. O edema de membros inferiores é um dos principais sinais característicos da pré-eclâmpsia. Então, não é um dos principais sinais característicos. O principal sinal característico é o aumento da pressão arterial. Então, falso também. Então, todos os 3 itens são falsos. Então, letra D responde essa questão. Questão 9. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, uma mulher RH negativo, não sensibilizada, ou seja, o CUMBS indireto negativo, que deu à luz a uma criança RH positiva e CUMBS direto negativo deve. Então, só relembrando o que é essa questão da sensibilização. Então, sempre lá no pré-natal, lá na atenção básica, quando a mulher está fazendo as consultas de pré-natais, é solicitado todos os exames, dentre eles a classificação sanguínea. E quando o sangue dela, né, o fator RH dela é negativo, nós sabemos que existe a possibilidade dessa mulher ser sensibilizada pelo fato de, se o companheiro dela for positivo e se o bebê nascer com a classificação, né, com o RH positivo. Então, pode ter uma sensibilização. Então, o que é orientado para essas mulheres? Todas as mulheres que têm fator RH negativo, então, é orientado, e o bebê tem um fator RH positivo, ela é negativa e o bebê nasceu com fator RH positivo, então é orientado que se faça a imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas. É um protocolo que é feito em todas as maternidades, para todas as mulheres que são RH negativa e que o bebê é RH positivo. Então, que se faça a imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas. Pensando dessa mulher não ser sensibilizada e pensando na gravidez no futuro. Então, letra A. Então, nesse caso, o que é que deve ser feito? Ser orientada a respeito de tratamento específico, caso deseje engravidar novamente. Não. Receber imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas. É essa a resposta, né? E realizar novo CUMBS indireto até 48 horas após o parto para confirmar o resultado. Não. Não precisa realizar um novo. Se uma vez deu negativo ou deu positivo, não precisa repetir. E receber imunoglobulina anti-D nos primeiros 7 dias, né, nas primeiras 72 horas. E ser encaminhada a unidade obstétrica de alto risco para tratamento e procedimento adequados. Então, a resposta é letra D ou letra B, que é receber a imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas.
pouquinho agora de outro tema também bastante importante para os concursos, que é a prevenção de câncer de mama e câncer de colo. Então, quando a gente pensa em prevenção de câncer de mama e câncer de colo, então, pensa no rastreio, naquelas mulheres, né, que não têm, que ainda não tem nenhum diagnóstico, mas pensando em rastrear, em prevenir. Então, o exame de mama, ele deve ser prevenido, né, são 2 tipos de exame para prevenir o câncer de mama, que é o exame clínico das mamas e a mamografia. Então, o exame clínico, ele deve ser feito para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade, né, com periodicidade anual, através da inspeção estática, dinâmica e palpação. O que é o exame clínico das mamas? É o exame realizado por um profissional de saúde, não é autoexame. É o exame realizado pelo profissional de saúde. Então, esse exame, ele deve ser feito para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade. Deve ser feito todos os anos, onde se faz toda a inspeção da mama e faz também a palpação. Já a mamografia deve ser feita para todas as mulheres a partir de 50 anos de idade, né, de 50 a 69 anos de idade, com intervalo máximo de 2 anos entre os exames. E para aquelas mulheres que têm alto risco de câncer de mama, né, tem homens na família que têm câncer de mama, tem as mulheres da família que tiveram câncer de mama, né, se ela teve câncer de ovário, então se ela tem risco para ter câncer de mama, então para essas mulheres deve ser feito anualmente, a partir de 35 anos, deve ser feito tanto o exame clínico como a mamografia. Isso a gente falando especificamente do que o Ministério da Saúde orienta. Já para o câncer de colo uterino, né? Então, o câncer de colo uterino, que é a coleta do citológico, do Papa Nicolau, como a gente chama. Então, essa coleta, ela é feita na ectocérvice e na endocérvice, com a espátula de Aedes e a escova endocervical. E aí, o que é orientado? Que todas as mulheres, a partir de 25 anos de idade, que iniciaram a atividade sexual, então, ela deve fazer anualmente esse exame até os 64 anos de idade, porém, existe um intervalo recomendado, que se existe 2 exames negativos, né, de 2 anos consecutivos negativos, ela pode passar um intervalo entre esses exames de 3 anos. Então, um exemplo, ela realizou exame, fez exame 2024, 2023 deu negativo para câncer de colo, fez 2024, deu negativo para câncer de colo, fez 23, 24, deu negativo, então pode-se passar 3 anos para realizar. Isso é a recomendação que o Ministério da Saúde traz, né? Apesar de existir críticas, a maioria das pessoas fazer anual, mas pensando em concurso, é isso que a legislação traz. Então, 2 exames consecutivos, né, de anos consecutivos negativos, pode ter intervalo de 3 anos. E a partir dos 64 anos de idade, então essa mulher, se ela vinha fazendo, a partir de 64 anos de idade, se ela tiver 2 exames negativos, ela pode, dos últimos 5 anos, ela pode parar de fazer. Para aquelas que nunca fizeram e depois de 64 anos forem realizar, então faz 2 exames de 1 a 3 anos, então pode depois também parar de fazer, ou seja, não realizar mais esse exame. Então, as questões relacionadas ao câncer de colo. Vamos lá. Questão 10. De acordo com as recomendações para o rastreamento do câncer de colo do útero, emitido pelo Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, o método de rastreamento do câncer de colo e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Desse modo, assinala a alternativa que apresente a recomendação correta para a população geral. Então, letra A. Os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo semestral. Não é intervalo semestral, né, gente? Lembrar que é anual. E se ambos os resultados forem negativos, o próximo deve ser realizado a cada 3 anos. Então, questão A elimina. Questão B. Os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual. E se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos. Correto é a letra B. A letra C está errada, porque ele traz que os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual, e se ambos os resultados forem negativos, aí diz que o intervalo é de 2 anos. Então, essa aqui está errada também. A letra D,
ele traz que o intervalo é semestral, tá? Então, tá errado também. Então, correta é a letra B. Próxima questão. Questão 11. Então, para o rastreamento do câncer do colo do útero, a rotina brasileira do Ministério da Saúde preconiza a realização do exame de Papa Nicolau a cada 3 anos, após 2 exames normais consecutivos, no intervalo de 1 ano. Então, as diretrizes adotadas no Brasil afirmam que o exame de Papa Nicolau deve ser disponibilizado a mulheres com vida sexual ativa, com prioridade para aquelas que se encontram na seguinte faixa etária. Então, o que hoje é preconizado, né, é entre 25 a 64 anos de idade, que o Ministério da Saúde recomenda para todas as mulheres nessa faixa etária. Questão 12. Então, durante a campanha, né, do Outubro Rosa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a equipe de saúde orientou a respeito dos fatores que podem aumentar o risco do câncer de mama. Um desses fatores é menopausa antes dos 25 anos de idade. Não, é menopausa, lembrar que um dos fatores de risco é a menopausa tardia, porque quanto mais ela ficar exposta aos hormônios, então é um fator de risco e não a precoce. Histórico familiar de câncer de ovário é um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama. Então, a correta é essa. Letra C, primeira gravidez antes dos 30 anos, e primeira menstruação após os 12 anos e histórico familiar de diabetes. Então, fatores de risco para câncer de mama. Então, lembrar que quanto mais ela vai ficar exposta a esses hormônios, maior há uma chance de desenvolver câncer de mama. Então, se ela tem uma menarca, ela menstruou muito cedo, ou uma menopausa muito tarde, ela demora muito para engravidar, então ela vai ficar exposta mais tempo e aí vai trazer isso aí como fator de risco. Então, para essa resposta aqui é a questão do câncer de ovário. Questão 12, então, em relação ao câncer ainda de mama, né? Aliás, questão 13. A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, deve ser realizada a cada 2 anos em mulheres na seguinte faixa etária. Então, entre a idade que é recomendada, né, para a mamografia, lembrar, está falando especificamente da mamografia, a mamografia para as mulheres que não têm risco é a partir dos 50 anos, de 50 a 69 anos de idade. Então, é a partir dessa idade que há a recomendação para ser feita, né, a mamografia. Vou trazer mais uma questão aqui só de RN, 2 questões de RN para a gente finalizar. Então, falando um pouquinho de recém-nascido, uma das principais complicações que podem surgir é a questão da icterícia, tá? Então, a icterícia, ela pode ser a fisiológica e a patológica. A fisiológica é aquela icterícia que surge depois das primeiras 24 horas de vida. Já a icterícia aquela precoce que surge assim que o bebê nasce, nas primeiras horas de vida, então ele já traz aí uma causa intraútero, é a que a gente chama de patológica. Se o bebê nasce e logo em seguida ele já fica ictérico, já fica amarelinho, nas primeiras horas de vida, nas primeiras 24 horas de vida, é porque alguma coisa está acontecendo no intraútero. Então, é o que nós chamamos de icterícia patológica. Então, aqui a pergunta é, a icterícia fisiológica é a causa mais comum de icterícia neonatal. Então, assinale a opção que apresenta um dos critérios que caracteriza esse quadro. Então, letra A, resolução do quadro em até 30 dias. Não, fisiológica não. A fisiológica, aparecimento tardio após 24 horas. Exatamente isso. Muita gente confunde a questão do antes de 24 e após 24. Então, fisiológica é após as 24 horas de vida, que está correlacionada à imaturidade do fígado do bebê. Já aquela patológica que ocorre nas primeiras 24 horas de vida, que está correlacionada ainda na vida do bebê intraútero. Então, resposta correta, letra B.
E em relação ainda ao recém-nascido, a gente hoje trabalha com essa perspectiva de que dentro das triagens neonatal, a gente fala muito do teste do pezinho e algumas questões que a banca gosta de trabalhar é a questão do teste do pezinho e principalmente essa questão, o melhor período para realizar o teste do pezinho. Então, o melhor período é entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Então, entre o terceiro e o quinto dia seria o melhor período para realizar essa triagem, né? O teste do pezinho em si. E as doenças que esse teste do pezinho traz, vai triar durante a realização, o resultado vai trazer a presença ou ausência da fenilcetonúria, do hipotireoidismo congênito, da hiperplasia adrenal congênita, deficiência da biotinidase, fibrose cística e doença falciforme. Então, são essas doenças que o teste do pezinho ele traz especificamente. E aí, vou trazer uma questão aqui para a gente fazer aqui e a gente finaliza nossas questões de hoje. Então, acerca da triagem neonatal, né, que o teste do pezinho em si, avalia as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. O período ideal para a coleta da primeira amostra é entre o 5º e o 7º dia de vida do bebê. Então, falso, que é entre o terceiro e o 5º dia. Mas já foi esse período, hoje que mudou. Mais recente foi que mudou. Então, esse aqui já é falso, essa questão é falsa. Entre as doenças que podem ser diagnosticadas pelo teste do pezinho estão a fenilcetonúria e a fibrose cística, verdadeira. Então, entre elas tem essa. E as amostras que não forem avaliadas ao laboratório logo após a secagem completa deve ser mantida refrigerada a uma temperatura inferior a 8 graus. Então, é falso porque esse material que é colhido num papel filtro, né? Esse sangue que é colhido num papel filtro. Esse papel filtro deve ficar num ambiente arejado, e não pode ser colocado em geladeira, né? Como está dizendo. Então, falso essa questão, esse item aqui. Então, a resposta é letra D. Falso, verdadeiro e falso. Aqui nós chegamos ao final da nossa discussão, né? Dessas questões. Então, boa noite a todos e bom sucesso, né? Bom concurso, que todos tenham aprovação ou cheguem por perto e nos encontraremos, né, em outros momentos.